O nosso projeto, falando rapidinho do projeto, tá? É um projeto de educação ambiental desenvolvido na Escola Técnica Juscelino Kubitschek. A gente está há mais de 10 anos construindo esse projeto a cada dia. E a gente desenvolve uma série de ações dentro da escola e a gente começou a expandir as nossas ações também para fora dos muros da escola. Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho, vai lá no YouTube, no nosso canal, que é JK Sustentável, e vai ter acesso a um vídeo comemorativo dos nossos 10 anos de projeto, tá? A gente faz coleta seletiva, a gente trabalha a questão dos recursos hídricos, a gente trabalha a comunidade do entorno, o impacto ambiental sofrido nessa região e as diversas ações que a gente pode implementar para mudar, para transformar essa realidade para melhor. Tá? Então agora eu vou convidar a nossa palestrante de hoje, que é a Patrícia Finamori. A Patrícia ela é engenheira ambiental, ela é mestre em saneamento e ela já trabalhou também na Funasa, que é a Fundação Nacional de Saúde, com essa parte de saneamento, e atualmente ela é consultora do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Então vamos lá. Então, Paty, assim, falar do óbvio, né, mas que é necessário para a gente começar, assim, sem água ninguém vive nesse planeta, e, obviamente, água doce, a qual a gente tem muito mais acesso, um acesso muito mais fácil pelos rios. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, assim, como é que os rios se formam, como é que formam as bacias hidrográficas. Tá. Para começar a falar de rios, a gente, na verdade, tem que entender todo o sistema terrestre de uma maneira global, né? A gente pode falar, então, que o principal conceito para se entender a formação dos rios é o do ciclo hidrológico, que é o seguinte: a energia solar, ela gera a energia suficiente para fazer a evaporação da água terrestre, seja ela no formato de rios, seja a água do nosso próprio corpo, ou a água das plantas, ou seja, toda a água acaba evaporando pela energia do sol, né? Essa água que evapora vai para a atmosfera, e aí a concentração dessa água na atmosfera acaba causando um outro fenômeno que é a chuva. E a gente vamos falar aqui do nosso clima tropical, né? Porque se a gente fosse falar de outros climas, além da chuva, a gente poderia ter também a questão da neve, mas enfim. Essa chuva que precipita, ela forma os nossos rios. A precipitação da chuva e a queda dela na terra, né, faz a formação dos nossos rios. Então, compreender esse ciclo hidrológico de evaporação, precipitação e escoamento dessa água é fundamental para a gente conseguir entender a formação dos nossos rios. Assim. E os nossos rios, a água, de uma maneira geral, ela também sofre o efeito da gravidade, como nós, né? Ou seja, a água não sobe morro, a água só vai morro abaixo. A partir desse entendimento, a gente consegue, então, dividir a Terra em algumas unidades, porque a gente sabe que dentro daquela área, toda a água que chove vai formar rios dentro daquela área. É o que a gente chama, então, das bacias hidrográficas, ou seja, uma área delimitada por morros, porque a gente sabe que a água não vai transpassar esses morros. Toda essa área delimitada, ela se configura, então, numa bacia hidrográfica, que é uma unidade que a gente utiliza hoje para planejamento dos rios. A gente consegue, então, dentro dessa área, definir o início de um rio e o final dele, a sua nascente e a sua foz. E um rio, na verdade, ele é formado por vários rios, então a gente consegue definir todos os rios que compõem uma bacia hidrográfica. Aí, levando um pouco para a experiência de vocês, né, que estão ali em Jardim América, eu acho que é importante para a gente conseguir materializar isso, né? Vocês têm ali próximo de vocês o rio Acari e o rio Pavuna. O rio Acari, ele deságua no rio Pavuna. Ou seja, todos esses rios que estão naquela região que desaguam no rio Pavuna, que vai desaguar na Baía de Guanabara, fazem parte da bacia hidrográfica do rio Pavuna, que não se restringe àquela área do bairro. Na verdade, ela é muito maior, porque a gente teria que perseguir todo o caminho do rio para trás e chegar nas suas nascentes. O rio Acari, outros rios que desaguam no rio Acari, que só então vai desaguar no rio Pavuna. A bacia é a do rio Pavuna porque ele é o principal corpo hídrico ali, né? Exatamente.
é uma convenção que se tem de que o nome da bacia é do maior rio daquela bacia. Então, você delimita o início e o fim dele. O maior rio, que é o que recebe contribuição dos outros rios, fica sendo o detentor do nome da bacia. No caso, então, ali é o Rio Pavuna, é a bacia do Rio Pavuna. Como o Rio Acari, ele deságua logo no finalzinho do Rio Pavuna, a gente se convencionou na cidade do Rio de Janeiro de chamar a bacia dos rios Pavuna-Acari, porque o Acari tem uma importância muito grande também nessa bacia. Sim. Ah, nem sabia que a bacia era Pavuna-Acari. Pavuna tracinho Acari. Porque, na verdade, se você for para comparar os dois rios, são dois rios muito grandes. Só que é o Pavuna que no finalzinho deságua ali na Sim. Baía de Guanabara. Então acaba que a gente acha que ele pode ser, mas o Acari também tem uma importância muito grande na bacia. Então, assim, a gente falando sobre ideal, né? Numa condição ideal, para a gente manter a saúde ambiental dos rios, de modo geral, eu considero assim, dois principais pontos, né, chave. Essa questão da drenagem, ou seja, da água que vem da chuva e vai escoar toda para esses rios, e os efluentes, o que vai ser lançado além nesses rios, né? E aí, falando de efluente, a gente se fixa no principal efluente urbano, que é o esgoto doméstico, né? Então, assim, na teoria, como é que se dá esse controle da drenagem e como acontece o sistema de tratamento de esgoto? Tá. A drenagem, ela de um tempo para cá, ela tem sofrido, a concepção da drenagem tem sofrido algumas alterações, assim, o paradigma da drenagem. Como eu tinha explicado da bacia hidrográfica, a gente consegue visualizar uma área bem delimitada e o início e o fim desses rios. Então, a gente consegue saber, quando chove nessa área, quanto tempo demora para que toda essa água que choveu, ela escoe, ela vai embora pelos rios. A gente consegue calcular isso com modelos hidrológicos. E aí, o estudo da drenagem mais antigo, o que se previa, como é que a gente pode fazer para tentar evitar enchente? A gente faz essa água escoar o mais rápido possível e ela sair da bacia de drenagem o mais rápido possível. Então, o que se propunha naquela época? A retificação dos rios, a canalização dos rios, de modo que você consiga fazer com que essa água escoe de uma maneira muito rápida. Atualmente, esse modelo tem sido repensado porque ele não funcionou. As nossas cidades começaram a se urbanizar e essa urbanização acaba provocando uma impermeabilização do solo, ou seja, a água que chove, ela acaba indo toda para o rio, ela não infiltra, o que seria uma ajuda para essa questão das enchentes. E aí as nossas estruturas de drenagem não estão dando conta. E aí o que a gente vê é esses casos recorrentes de inundação e alagamento. Então, o que tem pensado atualmente é repensar essa lógica e tentar, mais do que fazer a água correr rapidamente, é segurar a água e ir soltando ela aos poucos, de modo que os rios deem conta de toda essa água. Então, se os piscinões é uma estratégia dentro desse pensamento. Mas não só os piscinões. Se antigamente a gente pensava em retificar o rio para que a água corresse mais rápido, atualmente tem sido feito um movimento inverso de voltar a trazer a sinuosidade dos rios, a voltar a trazer, por exemplo, alguns parques na área dos rios para que eles possam ser alagados na hora da... São áreas que você pode alagar e quando elas desalagarem, digamos assim, elas não sofrem nenhum tipo de prejuízo. Então, de fato, a gente tem de 50 anos para cá uma mudança de pensamento para planejamento de drenagem, para que você não tenha mais essa questão de rapidez do escoamento. Porque o volume de água atual é tão grande, porque se antes uma parcela era infiltrada e a outra parcela escoava, agora praticamente toda a parcela escoa, por conta dessa impermeabilização do solo. E aí as manilhas de drenagem não estão dando conta. Então a gente começa a pensar, por exemplo, telhado verde, para que a água que chova fica retida na própria casa da pessoa, os piscinões, como você bem colocou, ou seja, várias estratégias se pensando em segurar a água ao invés de fazer ela correr mais rápido. Seria mais ou menos esse pensamento. No caso do esgotamento sanitário, o que se tem, na verdade, é a falta desse serviço.
E na falta do serviço de coleta de esgoto, o que acaba acontecendo é que o morador, ou ele joga o esgoto da casa dele direto no rio, ou então ele faz a conexão com a rede de drenagem na rua. Uhum. E aí as redes de drenagem, na verdade, elas passam a funcionar também como redes coletoras de esgoto, embora elas não tenham sido projetadas para isso. Então, o que a gente vê muito, em muitos casos, são tubulações que chegam nos rios, que estão despejando a água, na verdade, uma água suja, fétida, que é o esgoto das casas, num período onde não tem chuva. Uhum. Eram tubulações que foram projetadas para escoar água de chuva, mas que escoam água, porque o esgoto é basicamente formado de água, 90% e muitos por cento dele é água. Então, na verdade, as redes de drenagem acabaram tendo uma utilização mista para águas de chuva e águas de esgoto. É o que a gente vê hoje em dia, assim, é muito comum, o que pode trazer inúmeros problemas, né? A rede de drenagem, como ela não foi calculada para receber esgoto, ela tem uma declividade diferente, o material dela não é apropriado para receber esgoto, então ela pode rachar por conta dos gases que o nosso esgoto gera. Então, há inúmeros problemas relacionados a essa prática. Mas se você for parar para pensar, qual é a escolha que o morador tem na ausência de uma rede coletora de esgoto? Ele não tem para onde encaminhar. Então, a falta da rede de esgoto acaba gerando esses outros problemas. Explica um pouquinho, Paty, só para os meninos entenderem. Tem muitos aqui que não estão com a gente no projeto no dia a dia, embora eu já tenha conversado com os meninos mais atuantes. Como é que funciona esse sistema, no caso, o sistema que o Brasil utiliza, né, que é de duas redes? Tá. O Brasil utiliza o que a gente chama de sistema de separador absoluto. Em alguns países onde o nível, os índices pluviométricos, né, os índices de chuva são muito baixos, o que se tem é, de fato, um cálculo da rede de drenagem recebendo o esgoto. O esgoto que é o que a gente vai tudo junto, vai água da chuva, vai tudo junto. Vai tudo junto. Eles entendem que o esgoto vai sendo tratado no período sem chuva e quando chove, o esgoto é diluído naquela chuva. Tá, mas o esgoto vai para uma estação? Vai. Quando ele é planejado dessa forma. Então, existem redes, que a gente chama de redes unitárias, que é uma rede única que recebe a contribuição das duas águas. Uhum. Ela é calculada para isso, a declividade dela é pensada para isso, a ligação dela é feita justamente numa estação de tratamento de esgoto, mas é uma estação de tratamento de esgoto que ela vai funcionar em tempo seco. Ou seja, ela só funciona quando não chove. Mas então porque quando indicada para país de clima tropical, por exemplo, né? Porque aqui não tem tempo seco. A gente está tendo, mas assim, não é comum, né? Justamente pela questão das chuvas. Como aqui é um clima muito tropical, a gente tem uma recorrência de chuvas muito grande. Entendi. Nesses países, ou você tem as chuvas concentradas num período, ou seja, então tá, em um período do ano a gente vai ter a diluição do esgoto, mas em, sei lá, 10 meses do ano a gente vai ter o esgoto tratado e em 2 meses a gente vai ter diluído. Não é o caso do Brasil, aqui chove direto, né? E quando chove, chove muito. Então, assim, por conta dessas nossas características de chuva, considerou, então, que aqui as redes tinham que ser separadas, é o sistema separador absoluto. Então, a gente tem uma rede de drenagem, que são aquelas grandes manilhas, né, para o escoamento da água de chuva. A boca de lobo, né, assim... Isso, exatamente. A água vai escoar pelas sarjetas, pela boca de lobo, e elas vão alcançar as galerias de águas pluviais. Que são essas ligadas direto ao rio. Exatamente. Elas são ligadas aos rios. E aí, em paralelo, a gente faz normalmente nas calçadas, a calçada é a de água, na beirada da rua, que a gente chama no primeiro terço, a gente pega uma rua, na metade dela normalmente passa a rede de drenagem e no canto dela passa as redes de esgoto. E aí são redes bem menores, porque a contribuição de esgoto, comparada à contribuição de água de chuva, é muito menor. E aí o nosso cálculo é feito, então... Exatamente, a gente tem então uma produção de esgoto contínua, mas em volume ela é bem menor do que no caso da chuva, que concentra num pequeno período um volume muito grande de água. Sim. E a gente vê assim perfeitamente isso que você está falando lá, quando a gente vai nos cachorros, né? A gente faz saída de campo com os meninos, a gente vê aquelas manilhas enormes que são feitas para receber água da chuva, em período seco, como agora, por uma semana inteira sem chover, e saindo água, e água não, né?
O Esgoto. esgoto sendo lançado direto ali, né? O que não é para ser. Ainda tem um outro agravante, assim, normalmente essas manilhas são feitas de concreto. E o esgoto, quando ele fica muito tempo parado, como eu falei, a declividade da rede de drenagem é diferente da declividade da rede de esgoto. Então, o que acaba acontecendo é que às vezes fica muito esgoto retido nessa rede de drenagem, ele acaba a se autodepurar ali mesmo e produzir alguns gases, é o que traz o cheiro ruim do esgoto. Esses gases são prejudiciais para o concreto e podem acabar rompendo o concreto. Então, você jogar o esgoto na rede de drenagem tem como agravante não só a poluição dos nossos rios, mas provocar também o rompimento das nossas redes de drenagem. Por isso, as nossas redes de esgoto, elas são de PVC ou de outros materiais, ferro fundido. São materiais diferentes, porque, de fato, a gente está transportando águas com qualidades completamente diferentes, sabe? E a água tratada, onde é que fica nessa... A água tratada é um outro sistema, uma outra rede completamente diferente, que normalmente corre na calçada. Na calçada? Aí ela corre na calçada. Então, até a gente normalmente sabe, se alguém furou um cano, onde é que furou? Se foi na calçada, provavelmente é a rede de água. Se foi no canto da rua, é a rede de esgoto. Se foi no meio da rua, provavelmente é a rede de drenagem. Entendi. Dentro da engenharia, a gente tem essa organização, porque senão as redes começam a se interferir uma na outra. E aí o que acontece? O esgoto pode interferir na água, a água acaba interferindo na... Enfim, essas redes, elas têm uma organização própria da cidade. Oi? Aí fica cada um no seu quadrado, né? E tem uma diferença também, que a rede de água, ela é sob pressão. Porque para a água chegar com força, para a gente poder abrir a torneira e ter água com força, a rede de água ela é pressurizada, diferente das redes de drenagem e de esgoto. As redes de drenagem e esgoto, em alguns pontos, até podem vir a ser pressurizadas. Por exemplo, uma rede de esgoto que precisa talvez atravessar um rio, você precisa pôr uma pressão nela ali para ela poder atravessar o rio. Há outras estratégias, mas a rede de água não, ela é totalmente pressurizada para, por exemplo, alcançar prédios mais altos, ou como é que ela... E aí você precisa, então, ter uma certa pressão. O que pode acontecer, então, se você fura um cano de água, dele espirrar. Um de esgoto normalmente não vai espirrar, porque ele não está sob pressão. Ele só vai ficar vazando ali, mas ele não vai, né, fazer aquela... Mas, assim, é uma coisa legal da gente saber, porque, por exemplo, a gente vê muito vazamento na rua, né? Quando a gente vê vazamento, eu tinha um certo vício, o Edu tem até hoje, assim, que ele vê um vazamento, ele para ligar, para acionar, sedar, para a gente não ficar vendo aquela água indo embora, né? Aquela água tratada. Mas muitas vezes isso acontece também porque, por exemplo, carro na calçada. A calçada não é feita para suportar o peso do carro, né? Aí a galera vai lá, bota o carro na calçada e esse peso do carro na calçada acaba estourando o cano de água e provoca o vazamento. É um dos motivos, né? Sem dúvida. Tá, então voltando aqui para a questão dos nossos rios, Paty, assim, quando a gente pensa num curso d'água, quando a gente pensa no rio, assim, quase que na nossa fantasia atualmente, né? A gente tem uma sensação agradável, a gente imagina, né, uma paisagem bonita, a gente imagina um ambiente em que a gente quer estar. Mas daí, né, isso de olhos fechados, quando a gente abre os olhos e se depara na realidade que tem nas cidades, sim, o que a gente mais quer é estar longe daquilo. Então, quem mora perto do rio preferia morar longe. O lugar que tem um rio que é exposto preferia que fosse um rio canalizado, subterrâneo, que fosse para se afastar daquela visão trágica que a gente tem hoje em dia, né? O que tem acontecido para a gente vivenciar esse verdadeiro desastre ambiental assim, nos rios urbanos? Eu fico pensando, é realmente muito triste, assim, esse cenário que você coloca, a gente enxerga isso em qualquer lugar, né? As pessoas, ao invés de morarem de frente para os seus rios, elas preferem... O rio normalmente está no fundo da casa, né? Eu acho que a ausência dessa rede de coletora de esgoto, ela contribuiu muito para a gente chegar nesse cenário. Porque se a gente fosse parar para pensar, se a gente não joga o esgoto na rede de drenagem, a outra opção seria ter valas abertas de esgoto pela cidade, que poderia ser ainda pior. Sim. Então, é triste falar isso, né? A situação é ruim, mas poderia ser ainda pior. Ou seja, ao invés de a gente fazer o lançamento do esgoto na drenagem,
ou nos nossos rios, a gente tem um monte de vala aberta na beirada da rua. O que em algumas cidades até a gente encontra ainda, né? As pessoas moram longe dos rios, não tem nem a rede de drenagem. O sujeito mora num lugar que não tem nem a rede de drenagem, ele faz uma valeta na porta da casa dele, então ele tem que pular a valetinha de esgoto para poder sair de casa. Então, assim, eu acho que eu fico pensando que um fator determinante para isso é a ausência dessa política de esgoto. O que a gente teve, aí falando de saneamento de uma forma mais histórica, é um investimento massivo em abastecimento de água. Sim. Até a década de 60, 70, a gente tinha um déficit muito grande dos serviços de saneamento de uma maneira generalizada. Na década de 60, você tem, então, um programa de saneamento, o Planado, e aí ele, na época, tinha a intenção de ampliar e expandir os serviços de água e de esgoto, mas o que se viu como resultado foi a ampliação das redes de água, mas as redes de esgoto não acompanharam. Os investimentos de água não foram acompanhados pelos investimentos de esgoto. E acho que isso foi contribuindo, então, para que a gente tivesse essa mudança de uso dos nossos rios. Porque meus pais, por exemplo, meus pais não são do Rio, né, mas falam que da cidade onde eles vieram de Minas, a gente se banhava nesse rio, e a gente vê esse relato também de muitos moradores antigos de alguns bairros do Rio. Que passavam o rio. Mesmo, os moradores, assim, tem relatos, sabe, assim, de uma geração para trás, a galera que se banhava. Que usava o rio. E aí, na verdade, com o aumento populacional, né, porque provavelmente naquela época já se jogava o esgoto nos rios, mas era um volume muito menor de esgoto. E aí o próprio rio dava conta de diluir aquilo, a água então devia ser suja, mas não tão suja, mas quando começa a cidade a crescer, esse volume vai se ampliando, de modo que hoje em dia provavelmente nesses rios corre muito mais esgoto do que a água do próprio rio, das suas nascentes ou da água da chuva. E aí a gente tem esse cenário muito triste, né? Que ao invés da gente valorizar esse bem, e aí a gente vê em alguns países as casas voltadas para os seus rios, né? A fachada da casa, a pessoa quer sair de casa e ver aquele ambiente bonito. A gente aqui tem o inverso. A casa da pessoa fica de costas. Em geral, os rios estão nos fundos das casas, né? Ou então são canalizados, são escondidos, que é isso que você está relatando que acontece também. Sim, constrói estrada em cima, constrói rua, né? E aí eu acho que tem um outro ponto também relacionado ao esgoto, que interfere na drenagem e na qualidade dos nossos rios, que é a respeito da urbanização vir de uma maneira e você ter que prover a cidade de redes de esgoto depois da cidade já estar consolidada, ou seja, depois que você asfalta. Porque quando você começa a ocupar um lugar, você constrói uma casa aqui, uma casa ali, ocupa um lote, aí você vai fazendo as calçadas, a rua normalmente às vezes é de terra, depois você coloca Ou seja, a evolução da urbanização da cidade, ela é gradual. Se você também não faz com que a rede de esgoto chegue no momento certo, para você instalar agora, Jardim América é pavimentado, tem asfalto, então você vai ter que quebrar o asfalto, quebrar a calçada, e isso aí tem um custo muito alto. Ou seja, se você pensa a urbanização no tempo certo, as pessoas chegaram, antes da gente asfaltar, vamos botar a rede de drenagem e a rede de esgoto. O custo ele é muito mais... É muito mais viável economicamente fazer esse investimento em infraestrutura do que a gente agora ter que resolver esse passivo. Porque imagina, toda a trabalheira que em alguns locais você até consegue, quebra a rua, mas em alguns lugares isso é difícil. Você vai parar uma rua para quebrar ela inteira para poder fazer a ligação de esgoto. Assim, é muito complicado. É impressionante como é que a gente vê assim, essa falta de planejamento, ou, na verdade, Jardim América é muito emblemático com relação a isso. Por quê? Porque é um bairro planejado. E aí, como é que você imagina um bairro planejado? Tudo bem, um bairro operário, mais afastado do grande centro, mas era um bairro modelo, sabe? Ele foi construído como um bairro modelo. Você vê que as ruas são retificadas, quando você olha o mapinha dele, você vê que ele difere dos bairros que estão ali em torno, porque ele de fato foi planejado. Mas aí você vê assim, que planejamento foi esse, né? Assim, o quanto a gente faz, o quanto a gente maqueia e deixa o essencial
né? O quanto que esse essencial é deixado porque ele é subterrâneo, ele está invisível, e aí você vai levando, deixa para o próximo, vem o próximo governo, e por aí vai. Assim, lá é muito emblemático, realmente, porque eu não consigo conceber como é que um bairro planejado tenha sido Não planejou. sem uma rede de esgoto, né? E a gente está falando aqui só das redes de saneamento, porque ainda tem as redes de energia, né, telefonia, hoje em dia cabo de internet, isso tudo está sendo enterrado. Então a gente tem que conseguir encontrar espaços no subterrâneo para poder que essas coisas não entrem em conflito, né? Uhum. Tá, vamos lá. Então, você está falando, eu quis trazer. Eu vou puxar um pouquinho até um assunto que eu tinha colocado mais para frente, porque eu acho que ele cabe melhor agora. Questão do novo marco do saneamento, né? Então, a gente tem essa ausência de investimento público no saneamento, especialmente em esgoto, que você trouxe aí essa história para gente, né? Que os investimentos em tratamento de água, eles foram intensos, e de fato a gente tem, né, uma oferta, é claro que a gente ainda não tem a totalidade, que é o que deve se ter, mas a gente tem uma oferta de água tratada muito maior do que a gente tem de tratamento de esgoto, né? E aí, ultimamente estão vendendo pra gente aí um peixe que a gente sabe que ele é meio podre, deve ter vindo desses rios aí cheios de esgoto, né? Que é esse novo marco do saneamento que foi sancionado recentemente, que a galera fala, saiu o marco do saneamento, e que eu vejo, assim, no discurso, na fala e nas matérias, nas reportagens, assim, que a grande diferença desse novo marco de saneamento é que está se abrindo para iniciativa privada, né? Ou seja, você vai ter investimento do setor privado e isso vai fazer com que a qualidade ou a quantidade de tratamento de esgoto aumente e a nossa condição de saneamento melhore. Eu não sei se alguém está comprando essa ideia, mas eu acho que sim, né? Porque são pessoas com quem eu não tenho contato, mas o que a mídia lança, o que se lança de informação sobre isso é essa coisa descabida, né? Essa informação descabida de que esse novo marco ele vai trazer melhora no nosso sistema de saneamento, principalmente porque ele está se abrindo para a iniciativa privada. E a gente sabe que outros países tentaram adotar esses modelos, né? Alguns adotaram enfim, dançaram, porque de fato a gente não tem um aumento na oferta de água tratada para aqueles que precisam, um aumento no tratamento de esgoto, que é o que é o nosso grande gargalo. Então, conta um pouquinho para a gente aí desse grande novo marco de saneamento e manda real. Para falar do marco, né, agora 2020, eu gosto normalmente de fazer um fio um pouquinho mais longo, trazendo, como eu tinha comentado, do primeiro planejamento brasileiro de saneamento é da década de 60. Então, a gente pensa planejamento em saneamento, da década de 60 para cá, tem 60 anos, só há 60 anos que a gente fala de saneamento. É muito pouco, se a gente for para pensar, é muito pouco tempo, e além de ter sido pouco tempo, a gente tem períodos de grandes vazios de planejamento e saneamento. Na década de 60, você tem o início desse planejamento, você tem o Plano Nacional de Saneamento, o Planasa, que foi instalado na época do regime militar, e aí ele perdurou até o início da década de 80, meados da década de 80. Quando acabou esse plano, em 86, a gente ficou de 86 até 2003 sem ter, de fato, uma política de saneamento no país. A gente ficou com um grande vazio institucional, assim. Então, o que foi feito nesse período? É um período de nada, né? E aí, em 2003, a gente começa a voltar a ter algumas discussões a respeito do saneamento, para que em 2007 a gente tenha, então, a Lei 11.445, que é o nosso marco de saneamento, que é a Política Nacional, a Lei com as Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico do Brasil, de 2007. E aí, em 2010, a gente teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Aproveitando os debates para aprovação da Lei de Saneamento, a gente tem também a Lei de Resíduos. E depois, a gente tem, então, a construção do Plano Nacional de Saneamento Básico em 2013, que é o PlanSAB. A gente teve um Plano Nacional de Saneamento Básico na década de 60 e vai voltar a ter um plano de novo em 2013. Então, assim, é um vazio
um tempo muito grande sem estratégias ou investimentos organizados para resolver esse problema. Uhum. E aí, então, em 2013, a gente tem o Plano SAB, e aí agora a gente tem, então, essa reformulação do nosso marco, que, como você bem colocou, tem parte da premissa de que o investimento privado vai dar jeito no problema do saneamento. E é preocupante, de fato, ver como isso está sendo colocado na imprensa como uma forma de resolver o problema. E com grandes contradições, assim. Porque, se a gente for parar para pensar, quem não é servido hoje em dia com saneamento, com água e esgoto? De uma maneira geral, o serviço ele é prestado a quem tem condição de pagar por ele. Sim. Quem tem mais condição de pagar, paga por esse serviço. E é justamente esse público que o empresário tem interesse, né? Uhum. Porque quando a gente sai da prestação do serviço público para o serviço privado, a gente muda o prestador, a gente muda também a forma de enxergar esse serviço. Se o serviço público, a intenção dele é universalizar, é que ele alcance a todo mundo, sim. No caso do serviço privado, ele tem ali o interesse de ter um ressarcimento por aquele serviço que está sendo prestado e de lucro. Uhum. Eu estou prestando um serviço e eu quero ganhar dinheiro com ele. Essa é a máxima do serviço privado. E eu não estou dizendo aqui que isso é errado, não, mas eu estou dizendo que a gente tem que partir desse sim. entendimento para compreender que não faz muito sentido... Por crítica, né? Que não faz muito sentido você prover pessoas que não têm condição de pagar por esse serviço, alguém que quer não só a restituição desse serviço, ressarcido pelo serviço que foi prestado, como também ganhar dinheiro em cima disso, porque o serviço, ele visto por essa ótica de mercadoria, ele passa a ser negociado na Bolsa de Valores ou negociado em outros campos. Uhum. Porque aí você começa a ver aquilo ali como um produto muito rentável. E de fato porque ninguém vive sem água. Sim. Poxa vida, então eu vou fornecer um produto que vai ter saída, porque ninguém vai ficar sem água. Esse produto não vai encalhar, né? Se a gente for para pensar assim. E por outro lado, assim, como você deixa um serviço essencial, que é a água, na mão de uma iniciativa privada, né? Então, acho que o papel do Estado é garantir que a gente tenha as condições básicas, né, de saúde, de qualidade de vida, e o risco de se ter, né, um serviço essencial, eu diria que o mais essencial de todos, né, na mão da iniciativa privada, eu acho bem complicado. Sim. E aí, o que se espera, então, das duas, o aumento dessas tarifas, porque se você não tiver o controle muito próximo dessas empresas privadas, a ideia delas é conseguir arrecadar para não só prestar o serviço, mas também poder pagar os seus acionistas. Então, assim, existe um interesse financeiro em cima desse serviço. Uhum. Se você não se aproxima disso, isso pode causar uma subida muito grande do custo das tarifas, ou seja, quem já não tinha condição de pagar vai ter mais dificuldade ainda de pagar, né? Há uma outra preocupação, que é as áreas que não são atendidas normalmente, atualmente, em geral, são áreas onde o investimento é mais alto. Então, provavelmente, o que vai acontecer é você reinvestir em áreas que já são servidas. Eu vou melhorar aqui um pouquinho na zona sul do Rio, sim, porque aqui o pessoal tem condição de pagar. E, normalmente, nas áreas, por exemplo, de favelas... áreas de favelas que você precisa ter um investimento maior, porque é uma área mais difícil de atender de fato, o custo é mais alto, ou seja, justamente onde a pessoa tem menos condição de pagar é onde é mais caro fazer o investimento. Uhum. E isso, para uma lógica privada, não vou investir lá, eu vou investir onde eu tenho retorno financeiro. Então, às vezes, faz mais sentido reinvestir em áreas que já têm o serviço, eu vou melhorar, então, o atendimento de uma área que já é atendida, do que ampliar o serviço para uma área que não é atendida. Então, ao invés de a gente se aproximar da universalização, a gente vai aprofundar essas desigualdades. Sim. Porque tem uma outra questão envolvida nisso também, que é do subsídio cruzado. O Estado ele tem condição de pegar a tarifa que é paga pelas áreas mais ricas da cidade e investir isso em outras áreas. Se você concede à iniciativa privada esse serviço das áreas mais ricas, você perde também esse recurso que poderia estar sendo investido em outras áreas. E aí vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. Você perde um recurso que acaba sendo canalizado para pagamento de lucros e dividendos, né? Ao invés de estar reinvestindo ele no próprio serviço público em áreas de mais difícil acesso para o investimento. Ou áreas
Eu digo áreas às vezes mais difíceis, mas para pensar, áreas onde você, por exemplo, vai ter que quebrar tudo para poder... Você comentou, Jardim América, está todo pavimentado, foi todo planejado, mas vai ter que quebrar tudo. Vai. É. Menina, olha só então a bomba que a gente tem na mão, né? A gente, como um projeto de educação ambiental numa escola do estado, da Rede FAETEC, que vem desenvolvendo esse projeto aí há 11 anos, que é o JK Sustentável, e que a gente, de fato, quer fazer a diferença, né? Então, a gente mantém muita atuação na área de gestão ambiental, com gestão de resíduos, a gente consegue destinar adequadamente a maior parte do material reciclável que a gente produz, né? Mas a gente se constrói a cada dia. E esse projeto, ele se pretende ser um projeto de educação ambiental crítica e transformadora da nossa realidade, que a gente consiga realmente fazer a diferença. Né? E aí, a gente... eu vou trazer aqui o exemplo de um grande pesquisador da área de educação ambiental, que é o Frederico Loureiro, que ele falou o seguinte, assim, a gente pode simplesmente trabalhar a questão da água. A questão da água é algo que se trabalha em educação ambiental, é fato, né? E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com captação de água da chuva, que a gente tem lá na escola, né? A gente tem um sistema que a gente implantou de captação de água da chuva que é super legal. Mas ele é assim, vamos dizer que ele é um consenso. Quem que diz que é ruim ter a captação de água da chuva? Não diz, porque é um método super interessante para a gente ter acesso à água e para a gente ter um uso mais racional da água e tudo mais, evitar o desperdício, etc. Mas, essencialmente, o nosso problema de água, de esgoto, né, não vem dos céus. Então, o céu, inclusive, é uma das soluções, né? Mas onde é que está esse problema? E a gente vai na raiz desse problema e enxerga não um consenso com o sistema de captação de água da chuva, mas um grande conflito, né? Esse grande conflito que é assim, de repente o poder público jogando, empurrando para a sociedade civil, que não faz a sua ligação de esgoto na rede correta, e aí a sociedade civil entendendo que, na verdade, esse poder público não oferece condições para que a gente faça essa ligação de maneira correta, e aí a gente chega na beira do rio e vê que o rio, na verdade, é um grande tanque de decantação de esgoto, né? E a gente ali tão pequenininho num projeto de uma escola, de um bairro, sabe, assim, no subúrbio do Rio de Janeiro, querendo fazer a diferença. Né? E aí a gente construiu, assim, modestamente o projeto de coleta do óleo, né, que a gente criou lá em 2013, para impedir que esse óleo impacte ainda mais esses rios da região. E aí a gente chega lá no Rio e vê, assim, a mesma situação, até pior, essa coisa que você falou assim, né? Pode piorar, pode ser pior, né? A gente está vivendo essa máxima diariamente, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, dá um pouquinho de esperança para a gente dizer assim, que será esse projeto que a gente desenvolve, o que você enxerga, assim, de fato transformador nele? Assim, você acha que, de verdade, a gente está contribuindo para minimizar o impacto nesses rios? Você comentou aqui a respeito de 2 projetos, né? A questão de captação de água de chuva e de coleta de óleo, né? Uhum. No caso da captação de água de chuva, eu acho que é muito pontual, pelo tamanho do problema, né? A gente tem uma bacia, a bacia hidrográfica dos rios Acari e Pavuna. No caso de vocês ali, vocês sofrem muita influência do Acari, né? Que é o que passa ali margeando o bairro. O Acari é muito grande, então ele vai além, inclusive, não só dos muros da escola, mas dos limites do bairro. O que chega de esgoto ali, naquele trecho que vocês enxergam, não é só o esgoto do bairro Jardim América, é o esgoto dos bairros que vem antes de Jardim América, do qual o Acari está percorrendo. O Acari vem percorrendo e ele vai arrastando tudo, assim. Então, nesse caso, e aí tem uma característica muito específica, a localização da escola. Uhum. Vocês estão no início do rio, vocês estão no finalzinho, ou seja, vocês sofrem a influência de todo o processo de degradação da bacia.
Porque é isso, quem está mais no início da bacia está pegando a nascente, a área mais preservada. À medida que você vai avançando para a foz do rio, você vai pegando todas as contribuições anteriores. Então, assim, vocês estão ali num ponto muito, muito, muito delicado. Então, eu acho assim, como uma medida pontual, eu acho que ela é muito interessante. Eu acho que amplia a possibilidade, mas eu vejo, por exemplo, a questão da captação de água de chuva, ela, a meu ver, ela me parece muito mais voltada para a questão, às vezes, de captação de água para consumo, você economizar a água da rede de água e fazer uso dela, do que para, de fato, minimizar a enchente. Por conta da proporção, né? Você tem, às vezes, ali uma concentração dessa numa bacia muito grande. Mas, de fato, para reduzir o consumo de água, porque aquela água da chuva que você está utilizando ali para rega ou para outros usos que não potável, você está deixando de usar a água da SEDAI, que passa por um processo de tratamento e tudo. Então, assim, eu enxergo que voltada para a questão do uso da água, eu acho que ele é mais interessante do que pensar que essa solução pode, de alguma forma, estar impactando no caso das enchentes, porque aí o problema é muito maior, assim. A outra iniciativa que você me colocou a respeito da coleta de óleo, eu sou fã do projeto de vocês, muito fã mesmo, assim. A gente teve um projeto na Baixada Fluminense, onde estava sendo feita a implantação das redes de esgoto. Então, eram locais que até então, como o Jardim América, só tem a rede de drenagem, e aí se começa a colocar a rede de esgoto. Como as pessoas faziam lançamento de óleo nas redes, e como a rede de esgoto ela é bem menor do que a rede de drenagem, praticamente toda semana a SEDAI tinha que ir lá para desentupir rede. E desentope, desentope, desentope. Ou seja, na verdade, antes da instalação da rede de esgoto, tem que se pensar numa mudança do pensar do morador. Que se ele joga o óleo na rede, ele vai entupir a rede. A de drenagem demora um pouco mais para entupir, mas entope também. A de esgoto entope muito rápido. Então, na verdade, vocês já estão preparando todo o bairro para receber uma rede de esgoto. Vocês estão fazendo um trabalho prévio. E quando essa rede de esgoto for implementada, provavelmente a rede de esgoto do Jardim América vai entupir muito menos do que a da Baixada quando eu estive lá. Porque é uma população que já está mais habituada a fazer o descarte correto do óleo. Que para a rede de esgoto, do mesmo jeito que a rede de esgoto, que o esgoto jogado na rede de drenagem é um problema, o óleo jogado na rede de esgoto é um problemão, sabe? E aí sim, eu acho que é uma discussão... E como você colocou, né, ela foi ampliada para além dos muros da escola. O óleo que vocês coletam não é só dos alunos da escola, às vezes tem morador do entorno da escola que também usa a escola para poder fazer o descarte correto do seu óleo. Nesse ponto, eu acho que é uma iniciativa extraordinária, porque ela, de fato, ela tem que vir antes, porque não adianta só... Aí eu vou fazer uma crítica à categoria na qual eu me incluo, que é de engenheiros, assim, até por uma conversa que a gente já teve, pensando... na minha formação de engenharia, o engenheiro tem uma visão muito tecnicista das coisas, de projeto e obra, e... Ao longo da minha trajetória, e ao longo dos encontros que eu tive nessa trajetória, e a Carol é um desses encontros, né? Eu percebi que na engenharia difícil não é fazer projeto, fazer conta, não é nada disso. O difícil é mexer com gente. E a gente mexe com gente, né? A gente mexe muito com a vida das pessoas. E esse é o problema, né? A engenharia não Exatamente. Eu acho que é o distanciamento das pessoas que a engenharia atual ainda tem. Eu estou falando aqui de uma maneira generalizada. É claro que tem muitos engenheiros que são muito conscientes do seu papel, assim, de que o papel vai muito além de fazer um projeto de rede, que essa rede impacta na vida das pessoas e na qualidade de vida dessas pessoas. E aí, pensando nisso, eu vejo como é importante todas essas iniciativas do território e como elas contribuem para a qualidade do meu trabalho, porque eu sozinha não funciona, né? Não adianta eu ir lá projetar, se tudo que a gente projetar fizesse direitinho, no final dá errado, se a gente não falar com as pessoas. Porque as pessoas são parte desse processo, sabe? E aí eu vejo que aqui, a gente conversando com alunos de ensino técnico, ensino médio, que vão ser os nossos futuros engenheiros, né? Que vão ser meus colegas, alguns deles, de tentar pensar nessa mudança de olhar, né? De olhar a engenharia de uma maneira muito mais humana e muito mais próxima das pessoas que estão sendo atendidas, porque essa é a nossa finalidade, né? Não é
só fazer uma obra legal, construir um projeto... certo, que precisa, claro. Claro, é claro que tudo isso é importante, mas eu acho que assim, no cômputo geral, se a gente for botar na balança, isso é menor, sabe? A gente pensar qual é o impacto de fato que o nosso trabalho tem na vida das pessoas. E eu acho que isso a engenharia, de uma maneira geral, por ser uma escola muito técnica, ela se distanciou muito disso, sabe? Eu nem posso reclamar tanto, porque a engenharia ambiental, diferente de outras engenharias, ela até já se aproxima um pouco disso. Sim. Né? A engenharia, às vezes, civil, elétrica, mecânica, são engenharias, às vezes, muito técnicas, mas ainda essas engenharias, eu acho que tem que se pensar com um olhar mais aberto de qual é o impacto desses nossos projetos na sociedade, assim, sabe? Sim. Ô, Paty, eu vou trazer aqui, vou voltar um pouquinho, vou trazer a questão que a Deise colocou do problema das enchentes, assim, que eu sei que é um problema que ela já viveu muito intenso e que os moradores de Jardim América vivem muito. Você acha que você consegue vislumbrar, assim, alguma mudança do cenário para que a gente, enfim, que de fato, eu sei que você falou da questão da drenagem, né, e tudo mais, mas do que está sendo feito politicamente agora, no Rio de Janeiro, que, enfim, eu acho que você tem um pouco mais de informação, com certeza muito mais do que eu. Será que a gente pode ter, assim, um pouquinho de esperança que essa região sofra menos com esses problemas? A gente teve no início desse ano, assim, uma chuva muito intensa que provocou uma enchente enorme na área, que teve o desabamento de 3 casas ali na beira do Acari, em Jardim América, né? E é recorrente, enfim. Eu estou trazendo só essa questão porque eu sei que ela botou aqui nos comentários e queria que você falasse um pouquinho. Tá. Como eu coloquei, né, vocês ali estão num ponto muito crítico da bacia, que é o ponto final dela. Então, se há pontos da bacia que sofrem com enchente, provavelmente vocês vão ser o ponto que mais sofrem com esse problema, por conta da posição geográfica, né, de estar no final, assim. Eu não sei se na cidade do Rio de Janeiro, mas eu tenho visto um movimento, como eu te falei, dessa mudança de conceitos de drenagem, de que se antes a ideia era a drenagem fazer com que a água corresse mais rápido, e agora a ideia é que você reter essa água, reter no solo, ou reter no próprio corpo do rio, o que a gente vê agora é um movimento de requalificação fluvial. Alguns rios que foram canalizados estão sendo descanalizados, digamos assim. Rios que foram concretados... Tem tido um movimento na verdade, vamos dar uns 2 passos para trás, assim, né? Tendo um movimento inverso de desfazer aqueles projetos que foram feitos antes. E trazer de volta, então, se o rio foi retificado, na medida do possível, tentar trazer de volta a sua sinuosidade. O que eu sei de programas, e aí também não é tanto voltado para drenagem, mas mais para água, mas que acaba funcionando para drenagem também, é a recuperação da mata ciliar. Há alguns programas de replantio de árvores nas matas ciliares, o que também contribui muito para reduzir as enchentes. Porque quando você tem a margem do rio pelada, né, sem a mata ciliar, você aumenta muito o caso de erosão. Eu vi que alguém comentou até a respeito de dragagem dos rios, né? Acaba que a dragagem... Ela é importante, mas ela acaba virando, na ausência das outras medidas, ela acaba virando um pouco enxugar gelo, né? Porque a gente acaba tendo a necessidade de estar sempre dragando. Porque a ideia da dragagem é que ela fosse uma medida pontual. Você vai lá, draga o rio, né? Mas na falta das outras medidas... Teria que estar ali permanentemente dragando para resolver. Fazendo essa dragagem. Exatamente. Porque se você tem a proteção das margens do rio, então você não tem erosão, o rio está correndo bem. Se você tem a coleta do lixo, ok, o lixo não é lançado no rio. Se você não tem descarte de esgoto no rio, então você não tem deposição de material naquele rio. A dragagem ela passa a ser, a necessidade dela muito pontual, porque um galho que acaba travando, que é uma coisa esporádica. Como a gente não tem nenhuma das outras medidas, aí você tem a erosão do leito do rio, o lançamento de esgoto, o lançamento de lixo, e aí a dragagem passa a ter que ser uma coisa contínua. Só que é um serviço muito caro. E aí você acaba arcando muito com o serviço para enxugar gelo, porque daí a pouco você vai ter que voltar lá, porque aquele problema vai retornar, assim. Sim. Então, acho que assim,
sem sombra de dúvida, ele é importante, mas a gente tem que pensar em medidas mais perenes, né? Então, essa questão de requalificação do rio, ou do plantio de mudas para recuperação da mata ciliar, né? Nos casos em que o rio não foi totalmente canalizado, mas num curto prazo, assim, imediato, seriam mais possíveis, Mas, né? uhum. Então, aí trazendo um pouco para esse discurso aí, né, do nosso título que foi meio ousado, né, no finalzinho dele, o que a gente pode fazer para mudar o mundo. Eu sou essencialmente otimista, sabe? Eu vejo essa coisa toda, esse cenário trágico todo. Não sou exatamente ingênua ao ponto, sabe, de não ir a fundo e entender criticamente essas coisas que estão acontecendo, mas não consigo me afundar nessa deprê de tipo, corta os pulsos, não tem o que fazer, né? Então eu quero sempre encontrar um caminho, alguma coisa que a gente de fato possa fazer para transformar, para mudar, para começar essa mudança, né? Não acho que essa mudança vai ser na minha geração, talvez, né, na do Cauê também não vai ser, entendeu? Mas é um pouco daquilo que você falou, assim, são 60 anos a gente falando de saneamento, sabe? Não é nada, não é absolutamente nada isso, né? Então a gente tem que se distanciar um pouco desse nosso tempo humano, né? Para a gente enxergar um tempo para que as coisas de fato se transformem. E elas só vão se transformar se a gente começar a trabalhar elas agora, né? E o trabalhar elas agora é a gente botar isso em voga, conversar sobre isso, trazer esses meninos para conversarem sobre isso, porque aquilo que você falou, daqui a pouco eles são seus colegas de profissão, sabe? Daqui a pouco eles estão entrando num curso de engenharia e que bom que se a gente conseguir enxergar eles entrando num curso de engenharia mais humano, entendendo a importância e o papel das pessoas nos projetos que eles estão desenvolvendo, né? E aí eu fico imaginando, assim, por exemplo, coisas grandiosas que já aconteceram e que saíram desses modelos falidos, né? Que a gente, enfim, já errou, já viu que errou, falando do saneamento, mas aí de engenharia, a derrubada da perimetral, assim, quem imaginou que a gente ia jogar abaixo, né, um viaduto monumental daquele que passavam carros assim a rodo, né? Eu não achei que eu fosse viver para ver isso. E, de fato, isso aconteceu, sabe? A gente botou abaixo a perimetral e hoje aquele espaço é um espaço de convivência das pessoas, assim. A gente vem entendendo isso com mobilidade urbana, está ficando muito claro, né? O quanto que as cidades foram construídas para afastar as pessoas, as cidades foram construídas para seus deslocamentos individuais e o quanto esses deslocamentos individuais impactaram negativamente na qualidade de vida de toda a população, né? E quanto que a gente precisa trazer o resgate dessa cidade para as pessoas, para o convívio social, né? Enfim, a gente enxergou isso lá na derrubada da perimetral. A gente tem alguns exemplos de revitalização de rio, né? Aqui no Brasil eu não sei, assim, sinceramente, mas a gente viu, né, a gente vivenciou o caso da recuperação daquele rio lá na Coreia do Sul, né, que foi uma coisa assim muito impressionante. Acho que o próprio Rio Sena, né, na França. O Tamisa na Inglaterra também, tem vários relatos de recuperação. Uma coisa positiva. Eu acho, Carol, eu acho que em vez de a gente ficar pensando, tô pensando aqui nesses grandes projetos, porque eu particularmente não acho que, até pelo local onde que a gente ocupa, né? O Brasil é um país periférico nesse capitalismo globalizado, né? Então, assim, por mais que seja lindo vislumbrar esses projetos imensos na França, na Inglaterra ou na Coreia do Sul, eu acho que distancia muito da nossa realidade aqui. Embora, sem sombra de dúvida, a gente possa pegar inspiração nesses projetos para, com as devidas ressalvas, aplicar aqui, assim. Mas eu vejo que um movimento que vocês já fazem e que eu acho que é fundamental para a discussão do saneamento hoje é ocupar espaços, assim. A gente começar a ocupar esses espaços tendo uma análise mais crítica desse problema do que a gente ficar aceitando uma solução única. Que é o que está sendo proposto. Ah, não, a privatização vai resolver o problema. Não, não vai. Vai resolver o problema do quê? De 10%, 20% da população, 30% da população.
E 70% da população vai ficar desassistida com esse problema. E a gente tem que ocupar esses espaços para poder se fazer ouvir também, né? E é um dos motivos que eu tenho uma admiração muito grande pelo projeto de vocês, porque vocês estão ocupando esses espaços com essas iniciativas locais, de cunho local, sem sombra de dúvida, mas que reverberam. Porque provavelmente uma escola que está sendo usada como modelo para coleta de óleo, ela pode ser replicada em outros locais. E aí a gente vê iniciativas... E aí de pouquinho em pouquinho, quando a gente vê, há 10 anos atrás a gente não tinha JK sustentável, e agora a gente tem, sabe? Então, pensar que isso, para mim, já é muito positivo, assim. Eu já enxergo a gente ocupando esses espaços e fazendo essas diferenças locais que fazem muita diferença, sabe? Sem sombra de dúvida. Daí a gente vai chegar, então, num ponto que eu estou muito curiosa para saber. A gente tem comitês de bacia que tem uma atuação da sociedade civil muito importante, né? As pessoas também tem as instituições e tudo, mas assim, essencialmente a gente tem pessoas, tem moradores, tem organizações, tem ONGs, né? Organizações da sociedade civil que estão ali atuando nesses comitês de bacia para fazer a diferença, né? Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente assim sobre a questão da outorga da água. Que eu acho que, na verdade, é o que subsidia esses comitês, né? Como é que funciona isso daí para a gente conseguir, de repente, ir se entranhando e galgando projetos mais volumosos, assim? Tá. Vou falar em 2 momentos, então. Primeiro, compreender toda essa estrutura do comitê de bacia e do uso de outorgas, né? E depois localizar isso para onde vocês estão situados, né? O Comitê de Bacia, sem sombra de dúvida, atualmente é o fórum de participação da sociedade civil que mais tem funcionado, assim. De fato, são conselhos deliberativos, né? Que têm a proposição de programas para as bacias, entendendo a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento. Então... daí, trocando em miúdos, assim, para a linguagem do pessoal, as pessoas se reúnem e falam... Elas se reúnem, falam sobre os problemas e como é que a gente vai resolver esse problema. A gente vai fazer um programa de coleta de lixo. A gente está vendo que o problema da nossa bacia, porque as bacias têm problemas diferentes, cada bacia tem seu problema. Então vamos fazer um programa para isso. Porque aí entra no que você colocou a respeito da outorga. Os comitês têm recurso, têm dinheiro. E isso é muito importante. Esse dinheiro ele é proveniente... Toda empresa que precisa pegar água, ela tem que solicitar uma autorização para uso dessa água. Se eu preciso de água para beber, a SEDAI ela solicita, então, uma outorga de água e a gente paga por isso. Na nossa conta vem lá a continha de recurso hídrico, que é o valor do uso da outorga para consumo de água. O carro-pipa, o cara que vai fazer uma captação de carro-pipa, ele paga... ao comitê, fábricas, a indústria, eu vou lançar um esgoto tratado, eu vou lançar o esgoto rio. Não, mas você de alguma forma está usando aquele rio, então você vai pagar uma parcela nisso. Ou seja, há vários usos do rio que precisam ser comunicados para que você não tenha conflito, porque, por exemplo, se você tem um rio para descarte de esgoto e para consumo humano, o consumo humano prevalece. Sim. A Constituição brasileira, ela entende de que a prioridade do uso é minha. Porque a prioridade do uso é para quem vai usar essa água para beber ou para matar a sede de animal, de produção de animais. É a prioridade de uso. Mas você tem vários outros usos. Então, de uso, a depender do volume de água que você precisa, você solicita, né, uma outorga de uso. Essa outorga tem um custo e esse custo é revertido para o comitê que vai pensar qual é a finalidade dessa cobrança. É que, de fato, esse dinheiro possa ser revertido para proteção e recuperação daquela bacia hidrográfica. E aí, então, o comitê se reúne para fazer, então, avaliar quais são as prioridades da bacia, de programas e programa geral da finalidade do comitê. No caso de vocês ali, né? A Baía de Guanabara... ela é um corpo hídrico e ela compõe, então, o comitê principal ali que a gente tem é o comitê da Baía de Guanabara. Ou seja, dos rios que desaguam na Baía de Guanabara. Só que ela é imensa, ela pega praticamente toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, você imagina fazer um comitê para tentar discutir toda uma área que é muito diferente. É muito diferente, por exemplo, a gente falar
da cidade do Rio de Janeiro e falar de Maricá, que está do outro lado da Baía de Guanabara. Então, assim, o que foi feito, então, para tentar organizar isso? A gente dividiu, né, a organização foi a divisão do comitê da Baía de Guanabara em 6 subcomitês. E vocês estão enquadrados ali, então, no subcomitê Oeste. Uhum. Então, dentro desses 6 subcomitês, há um subcomitê do qual vocês estão enquadrados. E aí é importante avaliar dentro do subcomitê Oeste, porque ele tem que ser formado necessariamente por um prestador de serviço, alguém da composição do comitê, a participação, mas é uma participação ampla, né? A gente tem, de fato... E em muitos casos, os comitês têm vaga. Não sei se... Não acredito que seja o caso do Comitê Oeste, que ele é muito ativo. Mas há comitês, pela falta de procura, você tem... E aí participar das reuniões e dos processos, para poder participar do processo de planejamento, propriamente dito, e tentar avaliar formas de direcionar a política, né? De uma maneira geral, que se tem, por exemplo, os planos de saneamento da região metropolitana, boa parte deles foram financiados via comitê de bacia. Pelos comitês, olha. Pelo comitê. O comitê repassou o recurso para o INEA, para a Secretaria de Ambiente do Estado, e a Secretaria do Ambiente do Estado contratou as empresas para poder fazer os planos de saneamento. Então, o recurso foi utilizado porque eles vislumbraram que a ausência do plano de saneamento era um problema muito grave para a sua bacia. Entendi. Então, é importante até para se aproximar do processo de planejamento mesmo. Sim, sim. Eu acho que, assim, até também para a gente se firmar e dar voz ali, né? A gente fez, na época, em 2013, 2014, quando a gente construiu esse projeto de coleta de óleo, a gente construiu conjuntamente, né? Porque a gente entendia que esse era um projeto de intervenção, que minimamente a gente estava fazendo a diferença ali, mas a gente construiu um outro projeto também, que foi um vídeo documentário, como uma controle social, da gente mostrar a cara desses rios, né? E o nome do vídeo, inclusive, é Rios Esquecidos do Rio. E aí, quer dizer, estar num espaço desse de diálogo faz com que a gente marque mais esse território, traga mais esse nosso território para ser falado, para ser discutido e para onde vai se ser investido, né? Para onde vai se destinar recurso, para a gente ir construindo essa mudança, então, né? Sim. E eu acho que é importante também marcar o espaço e mudar também um pouco esse discurso de que não dá para fazer, não, as pessoas são muito pouco conscientizadas do problema. Mas se a gente não fizer nenhum movimento, né, a gente vai estar sempre repetindo esse discurso, assim. Então, assim, eu acho importante ocupar esses espaços para mostrar esses cenários. De fato, em alguns casos é para mostrar, olha que desgraça que estão os nossos rios, mas em outros casos para mostrar, olha só, se fizer a coleta dessa forma assim, assim, assado, se tiver boa divulgação, se tiver uma atuação forte das escolas, se tiver, eu não sei, outras alternativas de comunicação, às vezes na rádio, local, às vezes com os comerciantes do local, funciona. Olha só, a gente fez aqui um projeto que funciona. Vamos replicar esse projeto, vamos fazer ele ficar maior. Vamos associar esse projeto à Secretaria de Estado, tem um projeto de coleta de óleo, né? Então, tem como associar, tem como, de alguma forma, fazer eles conversarem para tentar ganhar envergadura, para que esses projetos fiquem maiores. Então, é importante, assim, para se fazer presente, para também mostrar a nossa experiência de, olha, tem projeto que dá certo. Porque, às vezes, é isso, a gente fica perdido de que, não dá certo, porque lidar com as pessoas de novo é muito difícil, de fato é muito difícil, mas a gente não pode se fugir desse desafio. Ô, Paty, eu acho que então a gente vai encerrando. Queria super te agradecer, assim, foi muito enriquecedor. Os meninos coloquem aí comentários, mas pelo menos para mim, assim, foi fundamental, até para os trabalhos que eu vou desenvolver com eles daqui para frente, sabe? Mas eu queria também trazer um exemplo de inspiração para eles. Você, é uma baita profissional da área. Muitos deles já pensam, já vislumbram em carreiras que estão relacionadas à questão ambiental. Na verdade, eu acho que não existe mais nenhuma carreira hoje em dia que não esteja relacionada à área ambiental.
E eu estou tentando trazer essa visão para eles também, né? Essa questão da transdisciplinaridade, do quanto que a área de meio ambiente ela é multidisciplinar, né? Então, todas as áreas precisam se voltar para essa questão. A gente está construindo, né? Eu não faço absolutamente nada sozinha nesse projeto. Tudo que a gente faz lá é por conta, sabe, da energia das pessoas, da energia daquele espaço. A escola, aquela escola, assim, é um espaço sensacional, não consigo nem descrever direito, porque desde da direção da escola até o pessoal da limpeza, desde assim, os professores que hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe, sabe? Eu coordeno esse projeto, mas assim, isso é um mero detalhe, assim, porque tem uma rede de pessoas envolvidas com o projeto, interessadas com o tema. Até os alunos, assim, que são, a participação deles é voluntária, sabe? Então, todo mundo que está envolvido com o projeto é muito querido, é muito interessado, está ali porque quer, enfim, está arrumando espaço dentro de uma escola de tempo integral, sabe? Que eles não têm tempo nem para respirar direito, mas estão lá seguindo, né? E a gente está numa versão, assim, muito conturbada nesse período da pandemia, mas, enfim, que a gente não deixa de atuar, então a gente está tentando trazer esses modelos, né, de live, talvez isso seja legal até porque facilite eu trazer pessoas que talvez fosse difícil estar presencialmente lá com a gente, né? Eu ia dar um jeito e ia levar, mas assim, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Então eu queria super te agradecer, tá, por estar com a gente hoje, dizer que de verdade, assim, para o assunto que a gente está trabalhando, foi muito enriquecedor. Eu espero que tenha sido para outras pessoas que estejam assistindo também. E aproveitar esse espacinho para agradecer a todo mundo que contribui com esse projeto. Assim, eu tenho alunos maravilhosos, aquele cartazinho lindo, sabe, da tua transmissão ao vivo foi feita por uma aluna sensacional. Tive tantos outros feitos por uma aluna super querida. O próprio Instagram, sabe? Eu imagino que eu nem criei isso, não sabia, nem tinha Instagram antes da pandemia, sabe? Então eles assim me botam no chinelo com essa parte de tecnologia e pegam e fazem e acontecem. Então, deixar aqui meu grande agradecimento para esses meninos que fazem o projeto acontecer, para todo mundo que de alguma forma contribui com eles, para toda a comunidade escolar, tá? Obrigada, querida. Um beijo. Beijo, Carol. Eu queria também agradecer super. Eu quero agradecer super o convite e vou cobrar, viu? Quando acabar a pandemia, eu quero lá conhecer, sim, que eu quero conhecer em loco, porque a ideia era inicialmente eu ir lá, né? Sim. E aí, com essa confusão toda, a gente acabou tendo que fazer esse ajuste. Mas eu agradecer demais a participação e o convite. Tá bom? Um beijo Beijo, grande. Paty. Tudo de bom. Saúde.